o Senhor não começa na juventude. Algumas pessoas sim podem ter o seu encontro com Jesus da juventude ou na fase adulta em diante, mas para aqueles que têm a oportunidade de ter um encontro com Jesus desde a pequena idade, esse é o momento mais do que oportuno. Mas por que eu falo isso? Por que você fala isso, irmão? A própria Bíblia já diz: ensina o menino no caminho que se deve andar. A Bíblia aqui não descarta essa fase inicial. Porque veja bem comigo, irmãos, pensando sobre maturidade, se a gente for parar para pensar sobre a vida específica de Daniel, a gente percebe que no momento em que ele foi levado para a Babilônia como cativo, com mãos e pés acorrentados como prisioneiro, para ser mais clara e precisa, ele já tinha uma maturidade e uma experiência com Deus. Pensa comigo, se Daniel fosse daqueles que não se importasse com a sua vida espiritual e que para ele tanto faz, estava cedo demais para começar a se importar com as coisas de Deus, quando ele fosse lá para a Babilônia, ele não teria as atitudes que ele teve lá. Afinal de contas, ele iria a partir daquele momento ter uma possível oportunidade de se encontrar com Jesus. Mas olha, se Daniel chega lá na Babilônia, colocam ele diante de um manjar, um banquete do rei, e ele diz: eu determino em meu próprio coração que eu não quero me contaminar. Você acha que esse ponto de partida dele começou na Babilônia? Não. Começou lá quando ele ainda tinha a sua família. Agora olha, se coloque comigo no lugar de Daniel. Ele saiu da sua terra, ele foi levado cativo para um outro lugar. Não tinha mais o seu líder, não tinha mais o seu pai, não tinha mais a sua mãe. Não sei se ele tinha irmãos, mas não tinha mais família. Ele estava sozinho, feito de cativo e prisioneiro, numa terra que não era dele, e num lugar onde se adorava deuses que não eram dele também. Mas olha, lá naquele lugar ele não se esqueceu do que ele aprendeu lá com os seus líderes. Ele estava em uma terra estranha, mas essa terra não teve poder de mudar o caráter de santidade de homem de Deus que tinha sobre a vida de Daniel. O Senhor hoje está falando comigo e com você. Eu não quero que o lugar mude o seu caráter. Eu não quero que o lugar mude quem você é na minha presença. É você que vai transformar o lugar. É você que vai mudar os seus colegas da escola, os seus colegas do trabalho. É você que vai mudar o ambiente. É você que vai trazer paz. É você que vai trazer alegria. Muitos não vão entender de onde é que vem essa paz. E você pergunta de onde é que vem essa alegria. Eu não entendo que agora, depois que eu contratei essa irmãzinha aí no coque, o meu negócio começou a deslanchar. E aí, aquele prefeito vai e fala: eu não entendo porquê. Eu não entendo porquê que agora a cidade está abençoada, que agora o negócio está abençoado. Ah, meu irmão, se ele soubesse que o nosso Deus está mandando, o nosso Deus mandará promoção, o nosso Deus mandará um governo, o nosso Deus mandará essa casa, o nosso Deus manda na tua casa, manda na tua escola, manda no teu casamento. O nosso Deus é que manda na tua vida. Você sai de Judá, mas o Deus de Judá não sai de você. Você vai para a Babilônia, mas não é a Babilônia que vai te transformar, não. É você que vai levar os seus costumes de santidade. Daniel tinha experiência com Deus. É, coisa linda mesmo. Daniel tinha experiência com Deus. Agora olha aqui. Para você
palavra do Senhor para você. Acabou esse tempo de se escorar na experiência dos outros. O Senhor está dizendo hoje, vai doer em alguns, mas é para sarar. O remédio vai dar uma ardidinha. Eita Deus, o remédio vai arder um pouquinho, tá ardendo. Ai, mas essa irmã fala demais. Ai, mas essa irmã grita demais. Mas o Senhor está dizendo, ardendo um pouquinho aí na ferida. Mas eu quero te dar experiência. Eu não quero que você viva com as experiências do seu colega, do seu amigo. Eu não quero que você viva com as experiências da sua amiga, do seu pastor. Eu não quero que você viva com as experiências da sua vizinha, da pastora ciclana, missionário perdendo. Não. O Senhor está dizendo, eu quero te dar a sua experiência. Eu quero te conceder a tua experiência pessoal. Eu quero te conceder maturidade espiritual para você aprender a selecionar as suas amizades. E falando em jovem, todo que gosta de fazer amizade, hein, Jair? O pai do jovem não está no adolescente, onde vai passando, vai pegando contato de um novo amigo. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu tenho sagrado mensagem a Abednego na tua vida. Não é com qualquer um, não é qualquer um que vai fazer parte do seu ciclo. Não é qualquer um que vai entrar na tua casa. Não é qualquer um que vai cantar contigo. Não é qualquer um que vai pegar contigo. É selecionado porque depois você precisa orar. Os seus amigos de Deus vão estar do seu lado. Minha amiga, glória. É selecionado. Daniel foi para lá, criou logo o vínculo dele lá de amizade, o círculo que agradava a Deus. E olha, os amigos de Daniel eram amigos diferenciados. Eita glória! Não eram amigos que chamam para beber uma, não. Se era para se encher do Espírito Santo. Não era aquele amiguinho que fica fofocando da vida do irmão. Não era aquele amigo que chama para assistir pornografia. Não era aquele amigo que chama para o esquema, não. Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos diferenciados. Era aquele que você chama, vamos fazer um jejum. Pode ser de 21, pode ser de 7, pode ser de algum, pode ser o importante é que o Senhor estreite os nossos braços. Entendeu aí o negócio para selecionar a sua amizade? Para de aceitar qualquer pessoa entrando na sua vida. Porque se ela entra na sua vida, ela entra na sua mente. Pare de aceitar conselho de quem não tem nem moral para te dar um conselho. Pare de aceitar conselhinho, conversa fiada de quem não tem nenhuma reputação diante do céu. Quem não é nem conhecido no céu. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês sabem lá, né? Foram jogados lá na fornalha de fogo ardente. Chegou lá, tinha um quarto homem que o rei endoidou. Falou, meu Deus, eu tô nem chamado por Deus. Mas olha que negócio é esse? Eu joguei 3, agora tem 4. Como é que é esse negócio? Deus vai fazer coisa que o homem não vai entender. Na minha vida, na sua vida. Sabe por que eu tô aqui hoje? Tem muita gente que não entende. Mas
tinha maturidade espiritual. E isso foi um diferencial na vida dele. Olha só, pensa aqui comigo. A fase da juventude é justamente o marco, a divisão entre a fase da imaturidade e a fase da maturidade. Você entendeu? Diga amém. Ah, não entendeu não, vou ter que falar de novo. A juventude é um marco ali, ó, é a linha divisória entre a fase da infância para a fase adulta. É forte mesmo, porque olha só. Tem muita gente que eu vejo por aí, quando atravessa esse marco e sai da adolescência para entrar na fase adulta, entra ali na juventude, o que eles pedem logo? Ai meu Deus, vou logo fazer a faculdade. Eu vou logo começar a trabalhar, administrar meu negócio. Tem uns então que já ficam pensando logo em casamento, eu vou logo casar, quero constituir família. E aí eu pego lá falando dos projetos que ele tem. Olha só. O problema é que essa força de vontade e esse desempenho que nós temos para buscar e correr atrás dos nossos sonhos, muitas vezes a gente não tem para buscar as coisas de Deus. Você já parou para pensar como estaria o seu ministério hoje se o mesmo esforço que você usa para correr atrás de dinheiro lá no banco, para correr atrás da sua empresa, do seu trabalho, do seu dinheiro, para correr atrás de um casamento, se esse mesmo esforço você dedicasse na vida espiritual, como é que estaria ela? Ah, menina, até fugiria do seu controle, né? Porque seria muito esforço, não seria não? O esforço que a gente faz para correr atrás do nosso ganha-pão, meu Deus do céu. Se fosse pela vida espiritual, mas isso é questão de maturidade também. Deus, Ele não quer você bem-sucedido apenas na sua vida financeira, não. Deus não quer, vai entregar. Deus não quer te ver só bem-sucedido, sentando aqui nessa cadeirinha todo domingo bonitinho, não. O Senhor quer você dando lugar aqui na terra. Maturidade espiritual, maturidade espiritual. Mas acontece que alguém, olha, se ele passou pela fase da infância, isso aí espiritualmente falando, para vocês entenderem. Se passou pela fase da infância, passou pela fase da juventude, que é um marco aí da maturidade, chegou na fase adulta, espiritualmente falando, significa que você vai precisar se desenvolver mais. Não vai poder ficar parado aí, não. Não pode ficar estagnado, porque senão vai atrofiar. Se um ser humano fica parado no seu lugar e não se movimenta, vai atrofiar. E assim mesmo é a sua vida espiritual. Se não se movimentar para Deus, vai atrofiar. Olha, faz aqui um movimento, vai, mexe aí no seu lugar agora. Bate palma, levanta a mão, dá um glória, dá um pulo no ar. Grita, glorifica, pula, corre, salta. Mas faça alguma coisa, faça alguma coisa. Levanta desse lugar o rosto, porque o Senhor está falando, eu quero te dar vida. Não vai atrofiar aqui na minha casa, não. Vai crescer, vai desenvolver. Daniel, então, chegou um momento ali, irmãos. Presta atenção. Chegou em determinado momento ali que Daniel começou a desenvolver o seu ministério. E o Senhor começou a conceder sonhos para ele, visões. E cada vez as visões foram ficando tomando uma proporção cada vez maior. E chegou aqui no capítulo 10, em que essa visão que foi entregue a Daniel, com essa visão, por causa dessa visão, ele não se alimentou. Ele não bebia porque ele decidiu jejuar até pela
anjo chega na presença de Daniel, ele que é um homem experiente, eu não estou falando de alguém imaturo não, um homem experiente com a presença e as revelações do Senhor. Quando chega o anjo na frente de Daniel, Daniel vê aquela cena e cai de joelhos, e cai e quase desfalece, e chama uma mão por trás dele e levanta ele, põe ele ajoelhado com as mãos no chão, e ele não aguenta e não resiste. E quando ele escuta a voz daquele anjo, ele cai sem sentido, ele perde o seu sentido. O homem espiritual. Você está entendendo que quanto mais você tem com Deus, mais Ele vai te dar? Ah, não, você não entendeu não. Você está entendendo, você está entendendo que quanto mais intimidade com Deus você tem, mais mistérios Ele vai te entregar, mais revelações de algo Ele vai te conselhar, mais o sol Ele vai derramar sobre a tua vida. Naquele momento ali, Daniel não conseguiu nem ficar consciente. E o anjo chegou para ele e disse: levanta aí, porque o Senhor te ama. E aqui eu quero agora falar com você, porque esse foi o tema escolhido. Levante, porque Deus te ama. Levante, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque Deus te ama. Quando a gente vai parar para entender o mistério disso aqui, a gente percebe que o poder aqui do que fez Daniel ter força novamente e se colocar de pé, ainda que com as pernas trêmulas, foi a palavra do Senhor dizendo para ele que o amava. Foi isso aqui, o seu anjo dizendo para Daniel: Deus te ama, você é amado. Foi isso aqui que deu força para ele. Olha, irmãos, em muitos momentos o diabo tem tentado colocar na mente dos irmãos, na mente da igreja, da noiva do Senhor, que ela não é amada, que ela é esquecida, que ela está abandonada, que ela é rejeitada. Mas o nome de Jesus vai por terra. Satanás! O nome de Jesus! O Senhor agora te dá força! O Senhor agora te ilumina! E te diz: se coloque de pé, dá um salto agora de glória! Se coloque de pé! Se coloque de pé! Se coloque de pé! Tem de bom ânimo! Tem de bom ânimo! Tem de bom ânimo! Tem de bom ânimo! Seja agora fortalecido! Seja agora vivificado! Seja agora revestido! Não senta, não tem autoridade de sentar. Fique de pé, porque de pé você tem liberdade. Fique de pé, porque de pé você tem liberdade. Não se mesmo, seja cheio agora, seja revestido, seja tomado, seja usado. Faça alguma coisa. O Senhor hoje toma essa igreja, o Senhor hoje toma essa congregação e diz: eu tenho uma novidade para você, eu tenho um segredo para você.
crente saltando no poder do Senhor. E se tem alguém aí na rua que não está entendendo nada, vem pra cá que você vai entender. Vem pra cá ser cheio, vem pra cá ser lavado, vem pra cá pra receber poder. Pega a mão de Deus, olha pela mão dele, com muita fé e com muita autoridade. Olha pra ele e diz: eu não vou te largar, eu não vou soltar a tua mão. E só o Espírito me usou pra dizer: eu não vou soltar a tua mão. Pode todos se abandonar, pode todos se decepcionar, mas se eu não Senhor, só quem te sustenta, só quem te consola, só quem ouve o teu choro e que chora com você. O Espírito Santo no Senhor quer consolar aqui hoje, através de ti que é consolar. Fique de pé, já sentou demais. Ainda dá pra fazer mais barulho, igreja. Ainda dá pra fazer mais barulho. Ainda dá pra sapatear. Ainda dá tempo pra bater palmas e louvar a Deus. Ainda dá tempo de dar glória. Ainda dá tempo de entregar o manto. Ainda dá tempo de ter coragem e ir na direção de quem é santo. Não se pode. O Senhor está aqui nesse lugar. Receba graça, receba pressão errada de unção. Você aqui hoje é o Eliseu. Elias fez, mas deixou a capa e recebeu a fé vai pular. Pega aí agora a sua capa. Pega aí a capa com unção dobrada. Pega aí a capa porque a unção que você receberá pra você não é pra outro, não é pro seu irmão, não é pra quem você admira. O Senhor tem unção escolhida e estratégica pra você. É sua, é sua revelação, é seu mistério, é seu manto, é seu. E Daniel dizia: só eu vi esse anjo, só eu vi esse anjo. Sabe por que só Daniel viu? Porque a intimidade que tinha era ele. Sabe por que só Daniel viu? Porque a intimidade que tinha era só ele naquele nível espiritual. Sabe por quê? Que só você vê, só você sente? É porque é você que está nesse nível. É porque é você que está nesse patamar espiritual. É porque é você que tem essa intimidade. É porque a sua vida não viu, porque não tem ainda. Mas Deus tem os mistérios para ela. Oxi,
perdi muita coisa, olha, escute. Eu perdi muita coisa, tem gente que está aqui hoje, pastores, dizendo e questionando com o Senhor. Eu perdi muita coisa. Como é que eu vou adorar se eu perdi casamento, se eu perdi filho, se eu perdi emprego? Como é que eu vou adorar se eu perdi o meu chamado? Mas olha só o mistério de Deus. Eu quero intimidade com você mesmo que perdeu. Porque você já conhece até conquista. Quem perdeu tudo, acha que perdeu tudo, entende de saber o que pode dar pra você. Quem acha que perdeu demais, já chegou no momento de entender que sabe a dependência completa que vem de Deus. Quem acha que perdeu tudo, está sozinho, abandonado e esquecido, o Senhor está dizendo a você mesmo que eu quero. Porque eu vou mostrar que eu vou suprir todas as tuas necessidades. Você tem uma necessidade no prato. O Senhor está dizendo para você que acha que o Senhor está dizendo, eu quero você mesmo que acha que perdeu. Porque eu quero te mostrar que eu vou suprir lá no seu último, lá dentro do teu coração, lá dentro da tua alma, lá no fundo do teu interior. Eu vou te mostrar quem foi o Deus. Quem está aí fora está convidado também. Quem está aí fora dá glória para me ouvir aí. Oh, aleluia. Não tem Daniel aí fora, não é? Não tem homem Daniel aí fora, não é? Não tem mulheres que se encarnam como Daniel aí, não? Corajosos, destemidos, que preferem entrar como leões, preferem perder a vida, preferem perder intimidades, preferem perder tudo, mas cantando pela plena aí são presos filhos. Aleluia, meu Se ajoelha agora o exército de Daniel. Não, eu quero te mostrar como é que Daniel caiu prostrado. Ele caiu de joelhos e ele fez o mal chamando para fazer assim, ó. Colocou também as mãos no chão. Coloca aí o que é profético. Coloca as mãos no chão. Ajoelhe e coloque as mãos no chão.